Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 26. Estou exausta. Xiaxue desabou no chão sem nenhuma imagem. Para os guerreiros esqueletos ao lado de Lin Moyu, ela não estava com medo. Lin Moyu também é seu colega de classe, não há nada a temer e se preocupar. Depois de descansar um pouco e depois de respirar fundo, Xiaxue recuperou um pouco de ânimo. A senhorita Ben já está no nível 12 e irá alcançá-lo em breve. Nível 12. Se você se juntar para escovar masmorras normais, terá que deslizar pelo menos 3 a 4 vezes para subir de nível. É difícil alcançá-lo. Lin Moyu olhou para Xiaxue, que estava exausto. Você não está cansado? Xiaxue bufou. Cansado. Por que não cansado? A senhorita Ben não quer mover um dedo agora. Por quê? Xiaxue parecia com raiva. Por quê? Você ainda tem cara de me perguntar por quê, depois de ser pressionado por você por tantos anos, a senhorita Ben deve superá-lo. Só por causa disso. Lin Moyu não esperava que o ressentimento no coração de Xiaxue fosse tão pesado, e ela já sabia que colocaria água em um determinado exame e a deixaria também ficar em primeiro lugar. Xiaxue olhou para o céu. Claro, é mais do que isso. Eu quero fazer a Academia Xiajinjin. Você também não precisa fazer a Academia Xiajinjin, então você deve entender. Se você deseja entrar na Xiajinjin Academy, deve ter pelo menos nível 14, nível de ponto de seguro 15 e a maioria dos níveis de seguro 16. Ainda faltavam mais de 2 dias, e Lin Moyu sentiu que Xiaxue atingiria no máximo o nível 14, e era difícil querer o nível 15. A menos que... Lin Moyu sussurrou. Você deve ir escovar a masmorra de nível de pesadelo, para que a atualização seja mais rápida. O que você está brincando? Como o time de elite pode ser tão fácil de encontrar? Essas equipes de elite querem profissionais de nível 16 e 17, e eu sou apenas nível 12, e ninguém os quer. Xiaxue olhou para Lin Mo, como se dissesse, você entende isso? Olhando para o time de elite agitando a bandeira na porta da masmorra, além dos requisitos para a classe de nível, também existem requisitos para equipamentos. A menos que você seja assistido por uma babá, os requisitos podem ser reduzidos adequadamente. Uma profissão de saída como Xiaxue tem os mais altos requisitos. Vendo que Lin Mo não falava, Xiaxue disse para si mesma, então, a senhorita Ben deve escovar a cópia de nível comum mais algumas vezes, o nível 14 deve estar bom e também é possível trabalhar no nível 15. Lin Moyu ouviu suas palavras e finalmente perguntou, por que você pode ignorar o tempo de espera? Capítulo 35 Vou te levar para escovar a cópia, não precisa fazer isso. Xiaxue mostrou a expressão de um bebê surpreso, você nem sabe. Então ela riu de repente, você nem sabe, ainda há coisas que você não sabe. Lin Moyu não falou, apenas olhou silenciosamente para Xiaxue. É tão engraçado? Não sou uma enciclopédia e não sei muitas coisas. Xiaxue parecia ter encontrado um ponto divertido, com um sorriso ruim. Se você disser algo bom, eu direi. Lin Moyu virou a cabeça e fechou os olhos. Se você não quer falar, não diga, deixe ele falar bem, isso é impossível. Vendo Lin Moyu assim, Xiaxue de repente perdeu o interesse. Que nerd, não sei nem fazer uma piada. As pessoas dizem que o pensamento dos magos é o mais flexível e instável, o que é tão monótono quanto o seu. Eu realmente suspeito que você seja um falso mago. Vou te dizer, é porque usei um talismã refrescante. Lin Moyu ponderou as informações do talismã refrescante em sua memória e descobriu que não tinha esse conhecimento. Eu nem sei o que é o amuleto. Não foi aprendido na escola. Xiaxue disse,
O talismã de resfriamento pode compensar o tempo de resfriamento da cópia, permitindo que você insira a cópia repetidamente. Dizendo isso, Xia Shui pegou uma coisa do tamanho da palma da mão e entregou a Lin Moyu. É isso. O talismã parecia uma joia, brilhando com uma luz encantadora na superfície, e o talismã estava gravado com várias runas esotéricas que não podiam ser compreendidas. As pontas dos dedos brilham. Sob a técnica de detecção, Lin Moyu obteve as informações do pergaminho. Talismã de tempo de recarga primário. Número de usos: 7, 10. Introdução: pode compensar o tempo de espera da missão e só é válido para cópias abaixo do nível 20. Ah! É mesmo uma coisa dessas. Lin Moyu sentiu que estava realmente sozinho. Xia Shui disse: eu uso este talismã para inserir continuamente a cópia, agora você entende. Se houver tal coisa, ele pode roubar a cópia repetidamente e o nível pode subir rapidamente. Lin Moyu sussurrou: essa coisa é cara. Xia Shui disse: não sei, meu pai me deu, deixe-me usá-lo. Mas deve ser muito caro, e parece um pouco angustiante olhar para o meu pai naquela época. O histórico familiar de Xia Shui é muito bom e as condições em casa são muito superiores. A família Shihai Shi ocupa o primeiro lugar em toda a província de Jiangnin. Mesmo o que ele achava caro obviamente valia muito. Depois de analisá-lo, Lin Moyu não teve a ideia de conseguir um talismã. Xia Shui disse: ainda faltam 2 dias e usarei todas as 7 cópias da oportunidade de reinicialização. Juntamente com meu próprio tempo de espera, tenho que roubar pelo menos mais 9 cópias para ter a garantia de subir para o nível 15. Oh meu Deus, a senhorita Ben vai morrer de exaustão. Xia Shui parecia triste e parecia um pouco mais como deveria ser nessa idade. Ela não é mais uma senhora de alto escalão. Lin Moyu pensou por um tempo: posso levá-lo para escovar a cópia para garantir que você alcance o nível 15, e você não precisa fazer isso. Os olhos de Xia Shui brilharam. Como ele poderia esquecer que ainda havia um cara que poderia reservar um único livro ao lado dele? Se você seguir Lin Moyu para escovar a cópia, não precisará fazer isso sozinho. E 2 pessoas em uma equipe, mais experiência do que 3 pessoas. Não fique cansado, você ainda tem muita experiência, o que é ótimo. O único problema é que o nível dessa forma não consegue alcançar esse cara. Mas mesmo se você não escovar com ele, você pode alcançá-lo? Xia Shui não tinha certeza. Depois de pensar sobre isso, Xia Shui tomou uma decisão. Se o nível não pode ser alcançado por enquanto, você não pode alcançá-lo. Primeiro garanta que você pode entrar na Xiaojinjin Academy. De qualquer forma, agora a carreira está apenas começando, o futuro ainda está longe, mais cedo ou mais tarde um dia pode alcançá-lo. Ok, eu prometo a você. Você me leva para escovar a cópia e eu dividirei o talismã com você. Lin Moyu sabia que Xia Shui definitivamente concordaria, desde que não fosse muito estúpido, ele não recusaria. Dessa forma, você também pode deslizar a cópia mais algumas vezes. Embora cada experiência seja muito menor, quanto mais vezes, na verdade, mais você ganha. É um resultado ganha-ganha. Xia Shui disse: então não perca tempo, vamos fazer a cópia juntos. Lin Moyu não se mexeu. Em mais 2 horas, meu período de espera terminará. Mais 2 horas, não vale a pena usar uma oportunidade de redefinição de talismã. Xia Shui não é estúpido, esse tipo de coisa é claramente calculado. Bem, espere 2 horas, a senhorita Ben vai dormir primeiro e me ligue. Ditado. Isso, ela adormeceu com a cabeça baixa, e depois de um tempo já estava dormindo. É perigoso dormir tão desprotegido na selva. No entanto, Xia Shui dormia pacificamente porque havia Lin Moyu ao lado dele. Não importa o quão desconfiado Lin Moyu, mas a personalidade de Lin Moyu ela conhece muito bem, e ela pode ter certeza. Xia Shui se enrolou e dormiu profundamente, com um sorriso no canto da boca. Depois que Lin Moyu deu ao esqueleto uma instrução de guardião, ele continuou a meditar e recuperar seu poder espiritual. 2 horas depois, a cópia de Lin Moyu esfriou.
Levantar. Lin Moyu acordou Xia Xue. Xia Xue estava com os olhos sonolentos, tão rápido. Xia Xue se levantou e se espreguiçou, revelando seu umbigo fino. Neste momento, ela presunçosamente mostrou sua bela figura. Xia Xue é alta, com 1,7 m de altura, e seu corpo é ainda mais irregular. Lin Moyu, que parecia ter mais de 1,8 m, era apenas um pouco mais baixo. Os dois ficaram lado a lado, como uma combinação feita no céu. Apenas o guerreiro esqueleto ao lado dele estava um pouco triste. Depois de dormir por 2 horas, a cabeça mental de Xia Xue se recuperou muito e a maior parte da fadiga diminuiu. Os dois se uniram, Lin Moyu como capitão, e chegaram juntos à entrada da cópia. Xia Xue usa o talismã primário de tempo de recarga para fazer com que o tempo de espera de sua missão desapareça. Um brilho de luz circulou em seu corpo e Xia Xue acenou para Lin Moyu. Ok, vamos entrar. Lin Moyu abriu a cópia e escolheu a dificuldade de nível de pesadelo. O rosto de Xia Xue mudou drasticamente. Você escolheu o errado. Oh! Palavras caíram, e os dois desapareceram na porta da cópia. Capítulo 36. O que é eficiência? Isso é chamado de pesado e... Respiração opressiva de eficiência, o que deixa Xia Xue sem fôlego. Olhando para os monstros aterrorizantes andando de um lado para o outro atrás do grande portão de ferro, suas pernas esguias eram um pouco moles. Sob a técnica de detecção, os atributos do monstro de elite aprimorado estão à vista. Quer se trate de atributos ou aparência, é um mundo de distância dos monstros em cópias de nível comum. Xia Xue olhou horrorizado para Lin Moyu. Esta é uma dificuldade de nível de pesadelo. Você escolheu a errada. Lin Mo não disse nada. Isso mesmo. Isso mesmo. Pode ser que esse cara ainda queira contar com os dois sozinhos para escovar cópias de nível de pesadelo. Capítulo 27. Apenas olhando para os atributos aterrorizantes do monstro, os dentes de Xia Xue tremeram um pouco. Você está louco. Vamos morrer. Xia Xue gritou. Lin Moyu não respondeu às palavras dela, nem se importou com o humor de Xia Xue neste momento. Você vai correr comigo em um momento. O que? O que correr? Xia Xue não conseguiu reagir por um tempo. Aquele terrível monstro de elite aprimorado está de olho em si mesmo. Xia Xue sentiu medo da morte. Se não fosse pelo medo de ser ridicularizado por Lin Mo, ela iria querer escapar da cópia agora. Um grande número de guerreiros esqueletos apareceu na sala. Enquanto Lin Moyu liberou os guerreiros esqueletos, ele também convocou novos guerreiros esqueletos. Em um piscar de olhos, 80 guerreiros esqueletos já haviam preenchido a maior parte da sala. Então, sob o olhar aterrorizado de Xia Xue, Lin Moyu abriu a porta da cópia. Os guerreiros esqueletos partiram como legiões, correndo freneticamente em direção à mina. Esse tipo de coisa, Lin Moyu já está familiarizado com isso. O monstro de elite aprimorado atrás do portão de ferro perseguiu o guerreiro esqueleto e desapareceu em um piscar de olhos. Me siga. Lin Moyu começou a correr. Xia Xue ficou pasmo. O que é isso? As masmorras ainda podem ser jogadas assim? Apresse-se. Você não terá medo. A voz de Lin Mo veio de dentro da passagem. Xia Xue bateu o pé. A senhorita Ben não terá medo e não perderá para você. Descrença. Surgiu em seu coração e ela rapidamente alcançou Lin Moyu. Um enorme monstro avança na missão. Guerreiros esqueletos correm na frente, seguidos por um grande número de monstros de elite aprimorados. No final estão Lin Moyu e Xia Xue. Xia Xue perguntou enquanto corria, que diabos você vai fazer? Lin Mo respondeu levemente, penteie o livro. Oh! A resposta foi razoável e Xia Xue ficou sem palavras. Correndo pela longa estrada da mina, viu o líder do Rei Lobo da Mina. O Rei Lobo da Mina de nível pesadelo é mais do que um círculo completo maior do que a réplica comum do Rei Lobo da Mina. Xia Xue não precisa usar técnicas de detecção para saber que esse cara é super assustador.
Neste momento, o guerreiro esqueleto correu para ele. O rei lobo da mina constantemente lançava ataques contra os guerreiros esqueletos, que apenas continuavam a correr e não revidavam. Por que você não luta de volta? Xiaxue ficou surpreso com a durabilidade do guerreiro esqueleto, e ao mesmo tempo estranho. Lin Moyu ordenou ao guerreiro esqueleto, logo. Depois que todos os monstros foram pegos, vários guerreiros esqueletos de repente ativaram suas habilidades ao mesmo tempo. Matou instantaneamente um monstro de elite aprimorado. Então o cadáver do monstro de elite aprimorado foi jogado no ar. Ao mesmo tempo, Lin Moyu também levantou a mão. O cadáver estoura. Airburst! Houve um barulho alto e o movimento aterrorizante assustou Xiaxue. A experiência está disparando e as dicas estão chegando. Quase em um piscar de olhos, a experiência de Xiaxue aumentou em 30%. Xiaxue ficou atordoado. Você ainda pode escovar cópias assim? O que é esta operação? Estrondo! Estrondo! Houve vários estrondos seguidos. O rei lobo da mina, que era extremamente aterrorizante aos olhos dela, caiu no chão com um grito triste. Morto! Tão fácil de matar! Ela também lembrou que os três encontraram o rei lobo da mina no nível normal de dificuldade e atribuíram as tarefas uma a uma. Todos os tipos de táticas, todos os tipos de estilos de jogo, e somente depois que o arranjo estiver devidamente organizado. Demorou mais de 20 minutos de luta antes e depois para matá-lo com muita força. Agora na frente de Lin Moyu, é simplesmente uma segunda morte. Todo o corpo de Xiaxue estava dormente. Ela percebeu que essa não era uma dificuldade normal, mas uma cópia da dificuldade do pesadelo. O mesmo chefe, o nível do pesadelo é várias vezes mais difícil que o nível normal. Mas na frente de Lin Moyu, ele foi morto em segundos. A sensação de formigamento subiu da sola de seus pés até o topo de sua cabeça, e toda a pessoa de Xiaxue tremia como um choque elétrico. Isso é uma cópia de sucesso? Esta é simplesmente uma visita ao seu próprio quintal. Lin Moyu não percebeu a aparência dela e acenou com a mão. Vamos. O guerreiro esqueleto correu para a passagem e para o fundo do poço. Xiaxue acordou e a seguiu apressadamente. Você, todas as cópias de nível de pesadelo de furto único? A pergunta difícil foi feita. Se ela não tivesse visto com seus próprios olhos, Xiaxue não teria acreditado. Não diga quem é. Quem acreditaria que alguém pode escolher uma cópia em nível de pesadelo quando é adolescente? Ao longo da história, ninguém fez isso. Lin Moyu parecia calmo. Sim. Xiaxue continuou a perguntar, começando no nível 10? Isso mesmo. Recebi uma resposta afirmativa da boca de Lin Moyu. Xiaxue finalmente entendeu por que Lin Moyu poderia atualizar tão rapidamente. Quando ela acabou de deixar a cópia novata, estimou-se que Lin Moyu já havia entrado na cópia da mina para escovar sozinha. E é uma dificuldade de pesadelo. Se não fosse pelo fato de que o cooldown da réplica não era limitado, estimava-se que Lin Moyu seria capaz de atingir o nível 20 agora. Esta eficiência, muito rápido. Desde o momento em que entrei na missão até agora, passaram-se apenas 10 minutos antes e depois, e já conheci o chefe final. E ela costumava se juntar a outras pessoas para atingir o nível normal de dificuldade, e demorava pelo menos mais de 1 hora para chegar aqui. O enorme Rei Goblin carrega um forte senso de opressão. Então os guerreiros esqueletos avançaram com um grande número de monstros, e os lobos ferozes avançaram como vespas. Com uma dúzia de sons ensurdecedores, tudo voltou à tranquilidade. Uma luz atualizada apareceu no corpo de Lin Moyu. Capítulo 37. Que esquisito e um pouco fofo. Experimentou tal cena pela segunda vez, e até o chefe final foi morto em segundos. A pessoa inteira de Xiaxue estava completamente entorpecida. Ela se perguntou se o rei dos duendes era o próprio filho de Lin Moyu, que enviava experiência de graça. Vendo a luz de atualização no corpo de Lin Moyu, ele exclamou: Você atualizou de novo? Nível 15?
Lin Mo bufou, era de fato nível 15. Xia Xue tinha uma carinha amarga, ela ainda era 30% menos experiente que o nível 13. A diferença entre esta vez e Lin Moyu aumentou novamente. Eu realmente não estou convencido. Matar o Rei Goblin, XP+. Pegue uma arma de nível bronze, o Goblin. Espada longa do Rei. Obtenha núcleos de cristal de monstro de baixo nível. Vendo. Após a mensagem imediata, Xia Xue suspirou, é uma pena que não seja um cajado mágico. Você quer um cajado? Lin Moyu perguntou. Xia Xue bufou, sim, o cajado do Rei Goblin, a melhor arma do mago antes do nível 20. Embora eu também possa ir à bolsa para comprar, mas depois tenho que pedir dinheiro ao meu pai, não quero pedir dinheiro a ele. De repente, uma sombra negra voou em sua direção e Xia Xue instintivamente estendeu a mão para pegá-la. Cajado do Rei Goblin, não é? Esse é o pessoal que ela quer. Aqui você vai. Lin Mo disse levemente. Um bastão mágico, não é nada. Xia Xue ficou atordoado no local e disse por um longo tempo, obrigado. Então ela pareceu confusa. Por que você não usa você mesmo? Lin Moyu pegou o livro mágico do Rei Goblin. Vou usar isso. Livros mágicos e cajados são armas de mago, mas a maioria dos magos escolhe cajados. Afinal, além da majestade, o cajado às vezes pode bloquear e realizar ataques físicos simples. Livros mágicos não têm esse tipo de função. Relativamente falando, a equipe é mais prática. Capítulo 28. Esta é a experiência resumida por todos. Xia Xue não entendeu, mas o cajado mágico é mais prático do que o livro mágico. Lin Moyu balançou a cabeça, eu não gosto de cajados mágicos. Esse motivo tornou Xia Xue incapaz de refutá-lo. Acabou sendo por esse motivo. Eu penso que sim. E do começo ao fim, ela não viu Lin Moyu pegar o livro mágico. Talvez o livro mágico seja um bônus tão grande que ele não consiga vê-lo. Lin Moyu não sabia o que Xia Xue estava pensando em seu coração, ele estava verificando as mudanças em seus atributos atualizados. Nome: Lin Moyu. Classe: Necromante, somente. Nível: 15, 8,00%. Força: 200. Agilidade: 200. Espírito: 800, mais 20, Físico: 200, mais 20. Equipamento: Livro Mágico do Rei Goblin, Hobby do Conhecimento. Espaço de invocação: 84. 150, Esqueleto Guerreiro, número: 84. Talento: Aumento total, nível 2, único, habilidade passiva, transferência de dano. Habilidade ativa, Soul Flame, nível 15, Invocar Guerreiro Esqueleto, nível 15, Corpse Burst, nível 1. Aumento total, nível 2. Todas as habilidades são efetivas em 20 vezes. Dano. Transferência. Todo dano sofrido pelo próprio mago é suportado pela convocação. Soul Flame, nível 15 queima a alma do alvo, causando dano ardente, e o poder é determinado de acordo com seu próprio poder espiritual e nível de habilidade. Convocar Guerreiro Esqueleto, nível 15 convoque um Guerreiro Esqueleto nível bronze. Explosão de Cadáver, nível 1, detone o cadáver e cause 10% de dano à saúde do cadáver aos inimigos em um raio de 1 metro. Finalmente, subiu para o nível 15, e a certeza de entrar na academia Xiajinjin era muito maior. Se você conseguir atingir o nível 16, é melhor, se não conseguir, não deve ser um grande problema. Depois de atingir o nível 15, a taxa de melhoria da experiência diminui novamente. Originalmente, Lin Moyu esperava melhorar sua experiência para cerca de 12%, mas acabou sendo apenas 8%. Embora houvesse 2 pessoas em uma equipe, Xia Xue tirou parte da experiência. Mas é realmente muito mais lento. Lin Moyu calculou em seu coração. O talismã de resfriamento primário de Xia Xue também pode permitir que os dois escovem 3 rodadas de cópias seguidas.
Na velocidade dele, a cópia de 3 rodadas dura meia hora. Isso é seguido por mais 2 períodos de resfriamento livre. Não é que você possa passar as cópias 5 vezes. Claro, as 2 últimas vezes também devem levar Xiaxue com ele. Como ele trouxe no começo e não trouxe mais tarde, Lin Moyu não poderia fazer esse tipo de coisa. 5 vezes em uma equipe dupla deve ser suficiente para subir para o nível 16 por conta própria. Olhando para o Rei Goblin que caiu no chão, Lin Mo disse levemente, sinto muito, talvez tenha que matá-lo 5 vezes. Vendo Lin Moyu realmente conversando com o Rei Goblin, Xiaxue ficou muito surpreso. Como você fala com o chefe, ele não consegue entender. Lin Moyu disse suavemente, eu só quero dizer isso, não importa se ele pode entender ou não. Xiaxue foi ainda mais estranho, então por que você diz isso? Lin Moyu não respondeu à pergunta de Xiaxue. Por alguma razão, Xiaxue pensou na foto em que Lin Moyu estava com vergonha de pedir desculpas ao chefe agora e de repente sentiu que Lin Moyu era um pouco fofo. Quem levaria tão a sério pedir desculpas ao chefe? A cópia não é usada para pincelar? O chefe não é usado apenas para matar? Embora os chefes dessas masmorras de alto nível tenham que ser mortos inúmeras vezes, também existem inúmeros profissionais que morreram em suas mãos. O que há a dizer sobre isso? Embaraçoso. Que esquisito e um pouco fofo. Xiaxue riu de repente. Lin Moyu olhou para ela estranhamente. Vamos sair, vamos continuar. Ok, vamos continuar. Capítulo 38. Se puder, consiga um campeão provincial. Para deixar a cópia, Xiaxue usa diretamente o talismã de resfriamento primário. Depois de apenas 10 segundos, os dois entraram na réplica da mina do mar ocidental em nível de pesadelo novamente. Na segunda vez que ela entrou, Xiaxueru mudou de pessoa. Quando ele correu com Lin Moyu, toda a pessoa estava em estado de excitação. A emoção que encheu seu rosto fez Lin Moyu se sentir um pouco estranho. Quanto a estar tão animado? Não é apenas puxar uma onda de monstros e explodir uma onda de monstros? É apenas uma cópia para iniciantes, não há? Seus olhos estranhos também foram capturados por Xiaxue. O temperamento da dama mais velha de Xiaxue também seguiu. Olha só, eu não vi uma mulher bonita. Lin Moyu o viu e o viu por vários anos. Eu tenho que dizer, é realmente lindo. Comparando Xiaxue com Ning Yi, os dois têm seus próprios méritos e é difícil distinguir Xuanxun. Um pequeno e bonito. Um arrogante e alto. Cada um tem sua própria especialidade. No entanto, Lin Moyu não sentiu isso. Ning Yi é seu amigo e Xiaxue é seu colega de classe. 10 minutos depois, o chefe do nível de pesadelo, o Goblin King, caiu na frente de Lin Moyu novamente. Aquele olhar relutante, o jeito de morrer. Lin Mo disse suavemente, mais 4 vezes. Oh! 2 cópias furtadas 4 vezes seguidas, tudo em menos de 1 hora. Xiaxue eliminou o número de vezes que o talismã foi usado. O talismã ficou opaco. Não se torna diferente das pedras comuns. Somente se você olhar com muito cuidado, poderá ver vagamente algumas runas dentro. Xiaxue guardou o talismã refrescante, o talismã está voltando para recarregar. O talismã refrescante não é um item descartável. Depois que o número de usos é esgotado, ele precisa ser cobrado. No entanto, de acordo com Xiaxue, o processo de carregamento é complicado. É preciso um alquimista de alto nível para ser concluído. Quanto ao quão avançado é, ela não sabe. Depois de passar 4 cópias seguidas, o nível de Xiaxue atingiu o nível 14 e 20% de experiência. Escove-o mais 2 vezes e você definitivamente atingirá o nível 15. Lin Moyu ainda estava no nível 15 neste momento, e sua experiência atingiu 85%. Após o nível 15, 2 pessoas se unem para realizar uma missão uma vez, o que aumenta a experiência em apenas 26%. A eficiência é de fato várias vezes mais lenta.
Ainda falta um dia e meio para o grande exame, o que é suficiente para eles escovarem as cópias 2 vezes. Xia Shuai parecia empolgado. Posso atingir o nível 15 antes do grande exame. Faço a academia Xia Jing e ganho 9 em 10. Lin Nerd, você está prestes a atualizar também. Lin Moyu acenou com a cabeça, em breve. Xia Shuai perdeu temporariamente a cabeça para comparar com Lin Moyu. Naquela época, você é nível 16 e eu sou nível 15. Este ano podemos ser admitidos na Academia Shihai na cidade de Shihai. Estima-se que o diretor Lu pode acordar rindo em seus sonhos. Alguns alunos são admitidos na Academia Xiajinjin, o que é uma grande honra para os diretores de todas as escolas secundárias. É sabido como é difícil entrar na Academia Xiajing. Apenas Tianjiao pode ser admitido na Academia Xiajinjin. Somente entrando na Academia Xiajinjin ele pode ser chamado de Tianjiao de ponta. A Xiajinjin Academy registra apenas 1000 pessoas por ano, o que representa 1000 pessoas em todo o Império Shenxia. E muitos desses lugares são ocupados por algumas famílias da cidade grande. É difícil para as pessoas das cidades pequenas competir com os gênios dessas grandes famílias. No ano passado, Lin Moan foi admitido na Academia Xiajinjin e Lu Yun comemorou por vários dias. Alguns anos atrás, Su Qianxin entrou na Academia Xiajinjin e alcançou o nome de gênio, e ele ainda está em seus lábios por Lu Yun. Em suma, poder entrar na Academia Xiajinjin é uma honra suprema. Os dois encontraram um lugar para sentar no chão. O talismã de Koudon acaba e você só pode esperar o tempo de Koudon da missão terminar. Xia Shuai disse, Lin Nerd, você quer tentar impactar o campeão? Lin Moyu virou a cabeça e olhou, campeão provincial. Xia Shuai disse, se você pode se tornar um campeão provincial, pode ganhar muitos pontos. Na Xiajing Academy, os pontos são muito úteis. O mais importante é que você tenha a oportunidade de ingressar no Seminário Gênesis. Lin Moyu pensou em Ning Yi dizendo que na Academia Xiajinjin, os pontos são mais úteis do que moedas de ouro. E Ning Yi também mencionou o Seminário Gênesis. Você sabe sobre a Academia Gênesis? Lin Moyu esperava obter algumas informações da boca de Xia Shuai. Capítulo 29. Ning Yi apenas mencionou, mas não deu mais detalhes. O que mais dizer? Quando ele chegar na Academia Xiajinjin, ele saberá naturalmente. As pernas enroladas de Xia Shuai. Não sei os detalhes, mas acabei de ouvir meu pai mencionar isso. A Academia Gênesis deve ser a academia mais poderosa em nosso Império Shenxia. A Academia Xiajing aceita a elite de Tianjiao, então os da Academia Gênesis são as figuras pontiagudas em Tianjiao. Papai disse que é difícil entrar no Seminário Gênesis, dizendo que provavelmente não tenho chance. Mas acho que você tem uma chance, pode tentar. Ouvi dizer que o Sênior Su Qianxin entrou na Academia Gênesis antes, e ele também é o único em nossa cidade de Shihai. Xia Shuai olhou para Lin Moyu com uma luz deslumbrante em seus olhos, e ela realmente sentiu que Lin Moyu tinha uma chance. Lin Moyu a levou para escovar a cópia do pesadelo de uma forma sem precedentes. Isso refrescou completamente sua cognição. Ela não conseguia mais comparar a carreira de Lin Moyu com o que havia aprendido. Se eu tiver a chance, vou tentar. Lin Moyu sussurrou, Xiajing Academy ele deve ir, sua irmã Lin Moan estava lá. Se tivesse oportunidade, tentaria também no Seminário Gênesis. Os olhos de Xia Shuai de repente se iluminaram e ela apontou para a entrada da cópia e disse, isso não é Gao Yang. É mesmo Gao Yang, que está à porta da cópia, como se procurasse uma equipa. Xia Shuai lançou uma técnica de detecção e sorriu, não consigo ver que esse homem estúpido já está no nível 11. É uma pena que ele seja um cavaleiro e seja difícil encontrar um time. Escovar uma missão requer um cavaleiro, e um certo nível de cavalaria é necessário. Um cavaleiro de nível 11 não pode suportar um monstro na cópia. Mesmo que seja uma cópia de nível normal, deve ser pelo menos um cavaleiro de nível 13. Com certeza, Gao Yan procurou, mas não conseguiu encontrar a equipe, e seu rosto estava cheio de decepção. Lin Moyu falou,
leve-o junto. Xia Xue sorriu, eu não tenho nenhum problema. Capítulo 39. Gao Yang, que juntou a boca e não tinha rosto. Chamou Gao Yang. Os olhos de Gao Yang giraram rapidamente, revelando um sorriso significativo. Vocês dois. Xia Xue disse friamente, feche sua boca fedorenta, caso contrário, a senhorita bem vai rasgar você. A arrogância de Xia Xue é notória. Somente ao falar com Lin Mo, duas pessoas, ele convergirá um pouco. Afinal, o discurso de Lin Mo é ainda mais frio e, se ela for arrogante, os dois não precisam conversar. Enfrentando Gao Yang neste momento, o temperamento de sua senhora mais velha estava à vista. Gao Yang se assustou e tocou sua cabeça. Brincadeira, brincadeira, não leve isso a sério. Xia Xue disse, não procure um time, quando o tempo de espera terminar para nós dois, leve você para escovar o livro. Antes do grande exame, você não tem problemas em atingir o nível 12. Gao Yang soltou um rugido animado. Realmente, esses dois são realmente meus grandes benfeitores. Você não sabe, a escola que eu quero ir, nível 12 com certeza entrará. Que homem legal. A expressão de Gao Yang foi extremamente exagerada. Xia Xue franziu a testa. Se você fizer isso de novo, eu não vou te levar. Gao Yang imediatamente se rendeu e instantaneamente ficou sério. Senhorita Xia, fique tranquila, com certeza serei honesto. Você aponta para o leste e eu não vou para o sul. Você aponta para o norte, eu não vou para o leste. Que bagunça, cala a boca. Xia Xue bufou e uma bola de fogo apareceu na palma de sua mão. Se Gao Yang ousasse dizer outra palavra, ela definitivamente esmagaria essa bola de fogo na cara dele. Gao Yang até se calou divertido. O vilão obedece à ordem, não sei quanto tempo vai demorar para os dois se acalmarem. Xia Xue contou o tempo, ainda faltam 10 horas. 10 horas é muito tempo, mas Gao Yang sabe que pode não conseguir encontrar uma equipe em 10 horas. Ok, vocês dois tenham um bom descanso e conversem, eu vou escovar o monstro selvagem. Vamos em silêncio, estou otimista com você. Mais cedo ou mais tarde, pegue a neve do verão. Depois. Isso, ele fugiu. Xia Xue bateu o pé com raiva e uma bola de fogo foi lançada diretamente. Com um estrondo, a bola de fogo explodiu atrás da bunda de Gao Yang e uma pequena faísca caiu sobre ele. Ah! Gao Yang estava com tanto calor que gritou, cobriu a bunda e fugiu em um piscar de olhos. Xia Xue bateu o pé com raiva. Esse cara, a boca dele é muito barata e ele não fuma. Lin Mo o sentiu mesmo, mas também tinha que admitir que Gao Yang era uma boa pessoa. Quando os outros se afastaram de si mesmos, apenas Gao Yang tomou a iniciativa de vir falar com ele. Mesmo que sua própria resposta tenha sido mínima, Gao Yang nunca ficou enojado. Lin Mo acredita que seus sentimentos não serão errados. Gao Yang é uma provocação sincera. 10 horas depois, Gao Yang se juntou à equipe. Lin Mo se tornou o capitão e entrou na cópia do nível de pesadelo. Assim que entrou na cópia, Gao Yang foi o primeiro a cair no chão de medo. Ei, ei, ei! Senhorita Xia, chefe Lin, como vocês podem entrar na dificuldade do pesadelo? Xia Xue bufou, menos bobagem, apenas siga atrás e você não precisa lutar contra monstros. Gao Yang mostrou perplexidade, pânico, medo e outras expressões. Xia Xue sentiu que era assim quando entrou pela primeira vez. Naquela época, eu parecia estar com medo suficiente. Por causa de sua pequena vida, Gao Yang seguiu Xia Xue de perto e não se atreveu a se afastar um passo. Esta é uma dificuldade de nível de pesadelo, e sua pequena vida é travada pelo mesmo monstro na mesma onda. 10 minutos depois, Gao Yang olhou para o chefe morto e ainda não conseguia fechar a boca. Isso está morto. Xia Xue olhou para ele. Você pode fechar sua boca, ar está fluindo para baixo. Gao Yang limpou os cantos da boca e de repente abraçou a coxa de Lin Mo. Chefe Lin, você vai escovar a cópia no futuro e me aceitar bem.
Vou usá-la como um pingente para você. Xia Xue estava impotente. Por que você é tão covarde? Você é um cavaleiro. Você pode ter um pouco de cavalheirismo. Gao Ye gritou. Qual é a utilidade do cavalheirismo? Existe um chefe e o que você quer que o cavaleiro faça? Xia Xue realmente não pode ajudá-la, apenas fora de vista. O corpo de Lin Moyu brilhou com uma fraca luz branca. Ele concluiu a atualização. O nível 16 já está totalmente confiante em entrar na Xiajinjin Academy. Depois de escovar a cópia novamente, Xia Xue também pode atingir o nível 15 e também tem mais certeza de ser admitido na Academia Xiajinjin. Quanto a Gao Yang, seu alvo era a Academia Zhengnin em sua província. É também uma boa instituição de ensino superior e os requisitos são muito mais baixos do que os da Universidade de Xiajinjin. Um cavaleiro nível 12, qualificações suficientes. O sol poente arranca tudo de suas longas sombras. A muralha da cidade ao sul da cidade de Shihai. Vários diretores ficaram juntos, olhando para o campo fora dos muros da cidade. É hora de as crianças voltarem. Amanhã é o dia do grande exame e todos disseram que devem voltar hoje. Não sei quais serão os resultados do grande exame amanhã. A maioria das pessoas deveria estar bem, é apenas a diferença entre uma escola boa e ruim. Lao Lu, aqueles dois gênios da sua escola, ouvi dizer que os alvos são ambos da Academia Xiajinjin. Lu Yu olhou para longe sem piscar. Sim, Mu Yu e Xia Xue querem entrar na Academia Xiajin. A Academia Xiajinjin é a mais competitiva, de acordo com os padrões dos anos anteriores. O nível 15 pode ser mais certo e o nível 16 pode garantir a prova de falhas. É difícil. Ainda há esperança no nível 15 e muito pouco no nível 16. Além de Su Qianxin na cidade de Shihai, ou seja, Lin Mon atingiu o nível 16 no ano passado. Não sei se esses dois pequeninos têm esperança este ano. Lu Yun assentiu. Confie neles. Lin Moyu e Xia Xue. Um é o irmão mais novo de Lin Mon e o outro é Xia Jiaqianjin. Lu Yun sentiu que essas duas pessoas poderiam criar milagres. Finalmente alguém apareceu. Um diretor disse, é a nossa terceira escola de ensino médio. Sob a técnica de detecção, o nível da pessoa que chega é de relance. Xu Zhen, nível 12, lutador de espada. Oh! A diretora ficou muito satisfeita, nota 12, o suficiente para ser admitida em uma instituição melhor de ensino superior. Xu Zhen também é uma figura um tanto famosa no terceiro ensino médio e é conhecido como um dos gênios. Meu segundo colega de escola, Van Ming, também está de volta. Van Ming, nível 13, arqueiro Avei. 1 a 1, os alunos voltaram e os diretores continuaram a usar técnicas de detecção nas paredes. Nesta época do ano, é na verdade uma competição pré-exame para diretores. Concurso de rosto. Capítulo 40. Teletransportando-se para a capital provincial, os alunos retornaram 1 a 1 no início do grande exame. E os principais ganharam e perderam uns aos outros. Até agora, pelo menos, ninguém realmente ganhou vantagem. Os alunos retornados concentravam-se basicamente nas séries 10 a 13. Nem mesmo um nível 14 apareceu. Capítulo 30. Xia Xue, Lin Moyu, por que nenhum de Gao Yang voltou? À medida que o céu escurecia, Lu Yu estava um pouco ansioso. Seu rosto também ficou sério. É lógico que todos os três devem estar de volta. Aconteceu alguma coisa? Finalmente, antes que a noite caísse completamente, Lu Yu viu 3 figuras. Está chegando, finalmente voltou. Um sorriso apareceu de repente no rosto de Lu Yu. O resultado não importa, desde que você volte em segurança. A técnica de detecção voou 1 a 1 com a brisa. Gao Yang, nível 12, Cavaleiro Espada e Escudo. Xia Xue, nível 15, Mago Elemental. Os diretores mostraram seus rostos chocados um por um. Realmente conseguiu, Xia Xue realmente alcançou o nível 15. Desta forma, pelo menos 80% de certeza de ser admitido na Academia Xiajinjin.
Não, deve-se dizer que, desde que o desempenho no grande exame não seja ruim, ele deve poder entrar. A última língua Linmo. Os diretores são todos profissionais acima do nível 40, e seu nível está muito além de Lin Moyu. Portanto, bloquear distintivos não funciona para eles. Lin Moyu, nível 16, Necromante. Silvo. O diretor engasgou um por um. Lin Moyu realmente alcançou o nível 16, um nível acima de Xia Xue. Isso é muito rápido. Eles estão definitivamente escovando cópias. A espada e o escudo na mão de seu Gao Yang, assim como o cajado mágico na mão de Xia Xue, são todas as armas do Rei Goblin. Mas a taxa de queda de armas é muito baixa e não é fácil coletar as armas e equipamentos correspondentes. Talvez eles tenham sorte. Quando Lin Moyu e os outros voltaram para a muralha da cidade, Lu Yun disse, depois de entrar na cidade, vá até o carro e espere, e quando todos estiverem prontos, envie-os de volta para a escola juntos. Todos os três ouviram as palavras de Lu Yun e apenas Gao Yeg respondeu em voz alta, sim, senhor principal. Lu Yun sorriu, ele estava de bom humor. Nesta competição de volta, venceu diante dos mandantes. E desta vez, talvez Lin Moyu e Xia Xue possam ser admitidos na Academia Xiajinjin, o que é uma coisa muito honrosa para a cidade de Shihai e para a primeira escola secundária. Como diretor, ele tem uma luz no rosto. Quando todos os alunos voltaram, Lu Yun também foi para o carro. Na verdade, é o maior alívio do professor que os alunos possam voltar com segurança. Todos tenham um bom descanso esta noite, e amanhã de manhã nos reuniremos na escola e iremos para o centro de testes. O centro de testes do grande exame não está na escola, nem na cidade de Shihai, mas na capital provincial da cidade de Jiangai. A diferença entre a cidade de Shihai e a cidade de Jiangai, cidade de Shihai, é apenas uma cidade de tamanho médio na província de Jiangning que não é muito visível. A cidade de Jiangai é a capital da província, pertencente a cidades realmente grandes. Todos os anos, o grande exame é realizado na cidade de Jiangai. Naquela época, os examinadores do Império Xinxia conduziriam o exame de maneira unificada. Esta noite, Lin Moyu continuou a meditar. Ele procedeu de acordo com suas próprias ideias e não prestou atenção especial ao grande exame. Ele está confiante de que entrará na Academia Xiajinjin. Havendo chance, o campeão provincial também deve lutar por ela. Não havia muito acontecendo para perseguir isso antes. Ele só queria simplesmente entrar na Academia Xiajinjin. Mas depois de ouvir as palavras de Ning Yi e Xia Xue, ele ficou um pouco interessado na Genesis Academy. Na manhã seguinte, Lin Moyu acordou na hora certa. O poder mental foi totalmente restaurado e toda a pessoa estava em estado de pico. Um total de 100 guerreiros esqueletos estão silenciosamente no espaço de convocação, esperando por sua ligação a qualquer momento. Cada guerreiro esqueleto de nível de bronze tem um atributo quadridimensional de até 5.000 após um aumento de 20 vezes. Existem também duas habilidades principais de sua própria chama da alma e explosão de cadáveres. Deixe Lin Moyu com calma e confiança. Chegando ao pátio da escola, muitos colegas já chegaram. Gao Yang acenou com a mão vigorosamente para Lin Moyu, chefe Lin. Lin Moyu se aproximou e curvou-se ligeiramente para Gao Yang, o que foi considerado uma saudação. Embora Lin Moyu fosse o primeiro em segundo lugar, ele não era muito popular entre seus colegas por causa de sua personalidade. Além disso, por causa de sua profissão de necromante, seus colegas tinham um pouco de medo dele. Depois de um tempo, Xia Xue também chegou. A popularidade de Xia Xue era muito mais forte do que Lin Moyu, e seus colegas se reuniram em torno de Xia Xue. Xia Xue veio para o lado de Lin Moyu de forma incomum. Você tem certeza? Lin Moyu inclinou a cabeça ligeiramente, o que foi considerado uma resposta. Xia Xue sorriu. Então nos veremos na Academia Xiajing. Bom. Lin Moyu também disse suavemente. Depois que as pessoas chegaram, Lu Yu se aproximou. Esta é a pedra de teletransporte do centro de teste,
uma para todos. Daqui a pouco, você pode esmagar a pedra de teletransporte ou usar o poder espiritual para estimular a pedra de teletransporte. A pedra de teletransporte levará todos para a sala de exame. Deixe-me dizer uma última coisa. A primeira coisa que todos devem garantir durante o processo de exame é sua própria segurança. Segurança primeiro. Ok, vamos começar a nos teletransportar agora. Os alunos ativaram as pedras de teletransporte uma a uma e, com uma serpentina, a pessoa inteira desapareceu. Depois que todos saíram, Luion também ativou a pedra de teletransporte e foi para o centro de exames localizado na cidade de Jiangai. O centro de testes está extremamente vazio, como um quadrado gigante. Candidatos de mais de uma dúzia de cidades da província de Jiangning foram transmitidos um após o outro. Em mais de uma dezena de cidades, o número de pessoas que fazem esse exame chega a ser de milhares. A luz transmitida nunca parou. Os candidatos na cidade de Shihai estão todos distribuídos na mesma área. Depois de meia hora, a luz transmitida finalmente parou. Sob o olhar de milhares de pares de olhos, uma torre alta caiu do céu. A torre de julgamento está ligada. A voz majestosa ressoou por toda a praça. O portão no primeiro andar da torre se abriu lentamente com um estrondo. Todos os candidatos devem ouvir atentamente as regras do teste. Sem voz, sem perguntas, os infratores serão desqualificados diretamente. Capítulo 41. O primeiro nível de avaliação, segunda morte. Não faça perguntas, e se eu não entender? Alguns sussurraram. Neste momento, a torre de julgamento de repente lançou vários raios de luz e caiu sobre essas pessoas. Essas pessoas desapareceram de repente. Então a voz majestosa disse: viole as regras e desqualifique-se do grande exame. Voxos! Os rostos de milhares de candidatos mudaram drasticamente e eles cobriram a boca um após o outro. As regras acabaram sendo muito rígidas. É apenas um leve murmúrio. Nesse momento, o público estava excepcionalmente quieto e a agulha caiu de forma audível. Até a respiração se tornou cautelosa. Depois de tantos anos de preparação, não valeria a pena se fosse eliminado à porta. Lin Moyu lembrou que Luion havia contado a eles repetidamente antes. Ao fazer o grande exame, você deve seguir as regras do grande exame. As regras do grande exame são muito rígidas e não é absolutamente permitido que sejam violadas, mesmo de forma alguma. Ele foi naturalmente capaz de fazer isso e seus olhos se voltaram para Gao Yang. Receio que esse cara, Gao Yang, não consiga. Não deixá-lo falar é provavelmente mais desconfortável do que matá-lo. Com certeza, Gao Yang estava cobrindo a boca com força. Ele também estava com medo de não conseguir controlar sua boca. Esse cara é meio que autoconsciente. Lin Moyu riu um pouco em seu coração e não havia necessidade de se preocupar com Gao Yang. A majestosa voz reapareceu. A Trial Tower organiza diferentes cenários de exames para diferentes profissões. Haverá cenários sem combate para classes de suporte. A classe de batalha principal organizará a cena de batalha principal. Depois de passar no exame básico, cada profissão terá o direito de escolher a dificuldade. Dificuldades diferentes e pontuações diferentes renderão pontos diferentes. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.